pela vida do teu filho, estudou, preparou, teve hoje escondido em Ti, Senhor, buscando uma direção. Que não seja ele, mas seja o Senhor, Pai, para falar com a Tua igreja, Senhor Jesus. Que verdadeiramente ele seja usado por Ti com poder e autoridade, Senhor. Usa o Teu Filho, nós como igreja que os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, igreja. Com a oração dessa, a gente já queima, né? E como a gente tem visto, né, essas coisas, né, pastor, muitas coisas se falam do G20, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus é soberano. A gente crê que nada vai acontecer sem a sua soberana vontade. Estou procurando aqui o meu texto, o meu rabisco aqui. Achei. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 16. Vai ter algumas passagens bíblicas hoje, tá? Mateus 16, 25. Eu já passei aí para a mídia aí os versículos, né? Pois quem salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Lucas 14, 33. Da mesma forma que aquele que não renunciar à sua vida, não poderá ser meu discípulo. Deus colocou no meu coração essa palavra já semana passada, lá quando a pastora Débora me colocou esse privilégio de estar trazendo o ensino hoje, né, a palavra, e Deus vem falando comigo sobre renúncia. E foi uma das primeiras orações assim que me fez mudar, né, através de uma oração de um pastor que ele me conhecia, né, e logo no começo da minha caminhada, uma palavra que veio de muito ao encontro daquilo que eu estava vivendo naquele momento, e ele já estava vendo assim, o que eu ia enfrentar, e ele fez essa oração, que eu precisava renunciar. E eu venho trazendo, na minha caminhada, muitas renúncias, né? A gente precisa de muitas renúncias. E a Bíblia toda, ela conta as renúncias, né? Ela, através da vida de Abraão, da vida de Adão, tanto não renúncias, quanto renúncias positivas, quanto renúncias que não aconteceram, né? que não obedeceram à voz de Deus e acabaram pagando um preço, né? Então, qual o significado de renúncia, né? Separar, apartar, abandonar, dar um adeus. O apóstolo Paulo, quando falava de renúncia, ele não falava só de uma coisa, lugar, espaço, ele falava de uma coisa espiritual também, né? A nossa renúncia, ela não é só feita através de um ambiente natural, ela é feita através de um ambiente espiritual, que a gente precisa renunciar, né? O tempo todo, toda a caminhada, a gente já acorda renunciando muitas coisas pela manhã, né? Um sono a mais, um atraso no trabalho e assim por diante, né? A nossa carne grita todos os dias, né? Por coisas que Deus já está pedindo assim, ó, tira isso de você. Você precisa tirar isso de você. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo em nossas vidas, né? Paulo falava em Corinto que se separar, despedir, não era apenas uma questão, como eu falei, de espaço, era uma questão também espiritual, porque através dessa separação, através dessa renúncia, os discípulos que andavam com ele, os apóstolos que andavam com ele, se fortaleciam em fé, né? Então, quando ele mandava, vai lá para Éfeso, vai lá para Corinto, vai lá em viagem missionária, é um experimento meu mesmo, né? A viagem missionária me fortalece demais, né? O evangelismo fortalece a igreja. Como que a gente vai fora das quatro paredes, a igreja, ou dentro das quatro paredes, fazendo a obra de Deus, o servir,
né? O servir é se separar. Estar aqui na igreja hoje é uma separação daquilo que a gente poderia estar em casa e estar aqui servindo. Isso, aos olhos de Deus, agrada a Deus, né? Então, abrir mão de algo importante ou prazer por causa de Deus e outros é uma renúncia, né? Cristo renunciou a sua vida por nós. Deus renunciou o seu Filho, o seu único Filho, por amor a nós. Deu o seu Filho na cruz por nós. Então, são renúncias que vai além de uma coisa natural, simplesmente. A renúncia, ela vai atingir algo no sobrenatural das nossas vidas. Quando nós renunciamos algo que nos custa, algo prazeroso, algo que a gente não abre mão, como Abraão renuncia. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, imagine a dor de Abraão levando o seu filho para ser imolado. Imagine o que se passava na cabeça de Abraão, né? Por isso que é o pai da fé, né? Então, tem certas coisas que hoje a igreja clama por avivamento. Eu creio que o avivamento só vai vir depois de muitas renúncias da igreja. Eu falo igreja como pessoa, não só a igreja como denominação, mas como pessoas, através das pessoas, que é a igreja, o corpo de Cristo, fortalecido, vai avivar as denominações, e assim a igreja vai ser fortalecida. Eu creio em avivamentos, sabe, as pessoas passando pelas ruas, entrando, sendo curadas na porta, sendo curadas ao sentar, ao ouvir. Eu estava até contando para o pastor no caminho, o meu testemunho de volta para Cristo, né? Eu estava 4 anos liberto, mas com depressão, e quando eu escutei um louvor de uma igreja pequena, do lado da minha casa, quando eu subi as escadas daquela igreja, eu já fui me derramando, o Espírito Santo me pegou tão forte naquele dia, que eu não consegui nem sentar na cadeira, eu me tremia todo, eu fui me derramando, chorava, e o Senhor me trouxe de volta, né, aos 34 anos, né, desde os 12 afastado. Então, ali eu tive que renunciar, né, na minha vida pessoal, né, a questão das drogas e outras coisas mais, né, que o Senhor, para a glória de Deus, né, tem fortalecido esse caminhar, né. Em Gênesis 3:6, falamos de outra renúncia. Eva, quando foi tentada pela serpente, né, quando a serpente tramou na cabeça de Eva que ela poderia comer o fruto do conhecimento, e depois induziu a Adão também a comer esse fruto. E Adão não renunciou a essa oferta, nem Eva renunciou à oferta da serpente. Então, por desobediência a uma ordem de Deus, né, eles não renunciando essa oferta que a serpente fez para eles pagaram um preço, né? Pagaram um preço porque desobedeceram, né? Essa passagem me ensinou muito, muito mesmo. Tipo, não podemos passar perto daquilo que nos tenta, para que a gente não recaia. Às vezes a recaída não é naquele momento, a gente leva a recaída no nosso coração, na nossa mente, leva algo que Satanás vem falando no ouvido, não, você assim, assado vai dar certo, de alguma forma vai dar certo ou errado, e é por insanidade, é você procurar acertos pelos mesmos erros de antes. Isso é o conceito de insanidade, né? Então, é uma coisa que eu trago sempre para mim, tipo, vigiar e orar o tempo todo, né, em todos os lugares que eu vou evangelizar, nas comunidades, por onde eu passei, por onde um dia eu caí, um dia eu recaí, né, mas para a glória de Deus, Deus tem feito esse caminhar, né, um caminhar de vitórias, né, de almas salvas, curadas, né, então, mas com muita obediência, né, com muita oração, renúncia, né? Porque o que eu vejo nas comunidades era tudo aquilo que eu vivi, né? Semana retrasada, eu estive na comunidade do Acari, e há 18 anos que eu não pisava lá. Aí o pastor me convidou, né, para levar a palavra num culto de consagração,
E eu pude contar meu testemunho lá, daquela comunidade, comunidade enorme, né? Mas assim, com muito respeito, eu respeito cada lugar que eu recaí. Eu não vou lá para me enaltecer, porque aquele que está de pé, vigia para que não caia, né? E a soberba procede à queda. Eu aprendi isso com 1 ano, né? Porque eu tive uma certa soberba com 1 ano e eu quase recaí. Então, eu presto muita atenção nisso. Em Gênesis 4, de 1 a 8, tem outro tipo de renúncia que fala sobre Caim, né? Caim, por causa de uma oferta, né, teve inveja de Abel, seu irmão, do qual Deus se agradou dessa oferta. Então, Caim tramou contra o seu irmão Abel. E Deus foi até Caim para falar com ele. Olha o que está dentro do seu coração. Tenha domínio sobre isso. E Caim não teve o domínio sobre isso e acabou acabando Abel, né? Então, nessa parte me ensina sobre o domínio próprio, que muitas das vezes a gente não consegue dominar certas vontades e prazeres, né? Tipo alimentação, tipo roupas, tipo excesso de alguma coisa que nos faz roubar tempo de Deus, né? Os excessos. Não estou falando as coisas que a gente pratica normalmente durante o dia, que é se alimentar, se exercitar, ficar com a família. Eu estou falando os excessos. Esses excessos faz com que a gente roube um tempo de Deus, né? Então, e Deus não se agrada disso, né? Então, Deus pede para a gente dominar, né, os nossos sentimentos e vigiar contra os sentimentos ruins, né? Porque quando ele se aproximou de Caim, ele já entendeu o que Caim já queria fazer, porque o semblante de Caim caiu quando Deus se agradou da oferta de Abel, né? Então, muitas dessas e acontece isso hoje. Já aconteceu comigo, o meu semblante cair por conta de alguma coisa que eu vi, não estava preparado para ver, mas Deus, Espírito Santo, veio me tocar, porque eu não sou imune a um semblante caído, a uma inveja, porque, como diz a palavra, ninguém é perfeito, ninguém é bom, só Deus é bom, né? Um outro trecho que fala sobre uma outra questão de renúncia, quando Abraão obedeceu a Deus, abrindo mão da terra e da sua parentela. Nesse caso, Abraão obedeceu e recebeu a terra, né? Recebeu riquezas, né? Abraão foi um homem próspero, né? Mas não parou por aí. Nesse caso de Abraão também teve que renunciar a Ló, né? No caminhar da vida dele. Isso nos mostra que nós, não é só uma renúncia hoje, nós devemos renunciar amanhã outras coisas, e depois outras coisas, e depois outras coisas. Porque se no momento que a gente se achar que não deve renunciar, que a gente não deve mais obedecer a Deus, que a gente não tem que fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. E a nossa vontade não é boa, nem é agradável e nem é perfeita. Somente a vontade de Deus, né? Em Êxodo 2:11, quando Moisés matou o egípcio, isso, quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, caramba, como que Moisés começou a mudar a mente dele nesse processo, né? Quando ele descobriu, né, naquele momento que ele também era um hebreu e viu os seus irmãos hebreus sendo violentados pelos egípcios, né? Ele foi lá e matou o egípcio, né? Naquele exato momento que ele matou, ele se posicionou, né? Naquela época, né? Hoje é diferente, né? Mas naquela época ele se posicionou diante de Faraó, diante do povo egito. Então, ali ele correu risco de vida, não só dele, mas como da sua família que estava lá no Egito ainda. Então, tem certas renúncias
que ela vai se aprofundando ao longo da nossa caminhada, né? A renúncia mexe muito com a vida do cristão, né? A palavra de Deus, quando a gente vai aprendendo a palavra de Deus, ela automaticamente vai tocando naquilo que a gente precisa renunciar. Ela vai tocando no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa, nossa vida profissional, porque devemos nos posicionar em todas as áreas, né? Eu preciso me posicionar no trabalho. No trabalho eu sou chamado de pastor, ou beato, né? Tem na minha família que não é cristã, eu também sou beato, eu também sou pastor, eu sou todos esses nomes, né? Funções. Então, na visão deles, né, do ímpio, né, eles veem essa mudança em nós, né? Eu creio que todos nós, quando estamos nas nossas áreas profissionais, ou sociais, ou familiares, as pessoas já veem Cristo em nós, né? E precisamos ser movidos por esse Espírito o tempo todo, porque o tempo todo Deus está pedindo para a gente se posicionar. O mundo pede para a gente se posicionar, porque Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo dele, né? E aquele, né? Então Deus dá uma separação. Essa separação nas nossas vidas vem através da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos faz separar do mundo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Separa osso e medula, alma e espírito. Penetra a fundo de sondar as intenções do nosso coração. Somente a palavra. A palavra sondou o coração de Caim. A palavra era Deus ali, representada, Deus. Então, não tem como Deus não saber daquilo que está no nosso coração, nossas intenções do coração. Ele sabe da nossa natureza pecaminosa, né? Então, quando eu penso nessa questão da renúncia, ela vai muito além daquilo que eu estou fazendo, que eu preciso fazer mais, né? Na nossa caminhada de missões, de evangelismo, né? A gente conhece pessoas, sabe? Pessoas que realmente renunciam a muitas coisas pelo Evangelho, por almas, por vidas, sabe? Porque a gente está aqui por almas, né? A gente está aqui para levar o Evangelho, levar as boas novas, né, a toda criatura, né? O versículo que eu li em Lucas, né, da mesma forma que aquele que não renunciar à sua vida, não poderá ser meu discípulo. É uma condição, né? Uma condição que Deus dá para aquele que quer ser discípulo, renunciar. E o que temos renunciado? Né? E o que a igreja tem renunciado? Né? É um alerta, essa palavra é um alerta para mim e para todos nós. A palavra de Deus é um alerta. Eu quando leio a palavra de Deus, eu leio com muito temor. Ela realmente vem como uma faca em mim, como uma espada cortante, né? Ela me faz repensar os meus erros, sabe? Ela toca no passado, no presente e no futuro. A palavra ela é passado, presente e futuro, a palavra. Ela não é uma coisa que se passou. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. A palavra ela se acrescenta, ela se acrescenta cada vez mais quando a gente lê. E acrescenta em nós cada vez mais que a gente se separa para ela, né? Então, quando em João 3,16, porque Deus, nessa minha versão aqui, diz que Deus deu o seu único Filho, por amor a nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tento imaginar essa profundidade de dar um filho, por amor a uma humanidade caída. Dar uma coisa boa por várias coisas ruins.
pagar um preço, um discipulado, gastar um tempo, gastar os seus recursos, gastar a sua voz, gastar a sabedoria que Deus te deu, gastar tudo aquilo que o Senhor vem te ensinando, não para você reter, mas para você dar, né? A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, né? E o quanto eu tenho dado, o quanto eu tenho dado pelo Evangelho, o quanto eu tenho dado pelo meu próximo, né? Quando lá em Mateus 22 fala do resumo dos mandamentos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma condição sempre para quem está na sua frente. Não é uma condição para você. Não é uma coisa para você. O que vem para você vem de Deus, não vem de você mesmo. Mas o que a gente tem que dar para o nosso próximo tem que vir de nós. Eu meço a minha miserabilidade, às vezes, isso aí sou eu, né? Pelo afastamento que eu tenho do meu próximo, daquele que está necessitado, daquele que está doente, daquele que está precisando de uma visita, daquele que está precisando de um recurso, de uma roupa. O quanto mais eu estiver afastado dele, mais miserável eu sou dele. Mais miserável eu sou, não dele, mas de mim mesmo falando, né? Mas Deus trabalha isso em mim, né? Então, eu creio que Deus a cada dia vai trabalhando na igreja. A palavra de Deus é algo que a gente precisa se alimentar cada vez mais. A palavra de Deus, ela mortifica esses desejos que Caim teve. Desejos ruins. Sabe? Ela mata pensamentos que te levam à morte. A palavra de Deus te leva para a vida. A palavra de Deus leva vida para dentro dos lares. Quando alguém nos pede oração, vamos orar ali na minha casa ou na casa de um fulano, você está levando vida. Você está levando vida. Porque a palavra ela é vida. Né? Então, ela traz aquele que estava morto, como Lázaro, ressuscitar. E o quanto os testemunhos, né, como os discípulos, iam em viagens missionárias e depois voltavam alegres, correndo, cheios de alegria para contar os testemunhos que eles presenciavam, né? Porque naquele exato momento eles nem se achavam preparados para ir. Né? Nós vamos curar, nós vamos pisar cobras, escorpiões, serpentes, nós vamos curar. Eles ficavam, sim. Muitas das vezes a igreja está acuada, né? Eu te falo que não é fácil estar aqui, né? Eu não tenho muita traquejo com o microfone, né? Então não é fácil estar aqui, mas para a glória de Deus a gente se esforça, né? A gente atende o chamado, né? Imagine todo esses que a gente já falou aqui, Moisés, Abraão, se tivesse recuado, o que seria das gerações futuras, o que seria de nós? O que seria de nós se Jesus tivesse não ido para a cruz? O que fosse de nós? O que seria de nós se Jesus não tivesse pago um preço na cruz pelas nossas vidas? O que fosse de nós pelos apóstolos que morreram, que pagaram um preço para ensinar o Evangelho? Né? A gente vai falar um pouco do apóstolo Paulo aqui, né? O quanto que o apóstolo Paulo, como que ele morreu, o que ele deixou, o que ele passou. Será que isso nos toca? Ou será que isso passa batido pela gente quando a gente lê? Será que a gente traz isso para a nossa vida, traz isso para o nosso coração, para a nossa mente? Ou passa batido, como se fosse uma passagem já se tornando natural, às vezes? Se tornando um versículo para a gente postar e não viver. Postar e não mexer com a gente, transformar a nossa alma doente. A palavra de Deus, ela tem esse objetivo de nos tocar, de nos curar, de abrir nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos para Deus. Sabe, eu percebo, toda a experiência sobrenatural que eu tenho com Deus, eu estou jejuando, eu estou pagando um preço alto. Eu, particularmente, ainda não passei uma experiência no sobrenatural com Deus sem pagar um preço, sem jejuar, sem buscar, sem renunciar a muitas coisas. E eu acho maravilhoso ver o sobrenatural de Deus. Sabe, é
Essa igreja me ensina muito sobre esse caminho para o sobrenatural. Porque existe um caminho sobrenatural. Você precisa estar no caminho para o sobrenatural. Você precisa estar no caminho para o vento do Espírito te impulsionar para esse momento. Que poucos têm, infelizmente. A gente gostaria que a igreja toda tivesse. Imagine só a igreja toda avivada. Renunciando tudo. Renunciando prazeres, renunciando coisas materiais, coisas artificiais, para ir salvar almas, para orar por vidas, para ir para hospitais, creches, asilos, para estar não somente na escala da igreja, mas estar vivendo a igreja de Cristo. Não estar somente preso no sistema, numa coisa programada, mas assim, por amor, como Cristo, por amor. Cristo nos ensinou a perder a vida dele por amor a nós. Então, por amor, eu vim aqui às quartas-feiras. Do caso, eu não estou vindo mais. Eu vinha todas as quartas-feiras. Mas por amor está aqui às quartas-feiras, às sextas-feiras, os domingos, para servir com amor. Chegar sorrindo e sair sorrindo. Chorar, sorrir, tudo junto. Né? Por amor a Deus e por amor ao meu próximo, como diz aqui em Mateus. Paulo abre mão dos seus direitos. Em 1 Coríntios 9, 12, 16, o apóstolo Paulo, missionário de Cristo, abriu mão de direitos lícitos. Né? Ele disse que, no futuro presente, para que os obstáculos da glória de Deus, ele não perdesse, para aquilo ali não se tornasse obstáculo para a glória de Deus na vida dele. Ele abriu mão de até um mandamento, né? Jesus deu isso a direção à igreja, aos homens de Deus que viessem a sobreviver através do Evangelho, mas Paulo se isentou disso. Paulo não quis isso, abriu mão disso. Talvez um espinho na carne dele, né? Talvez. E o dinheiro, o que a gente tem visto hoje no mundo, o estrago que o dinheiro faz em todas as áreas, seja na política, seja na religião, seja nas famílias. Hoje tem famílias de grandes ministérios brigando por herança. No próprio enterro. No enterro da pessoa que acabou de passar, e as pessoas brigando, já por poder dentro dos ministérios. Então, é triste de ver isso, né? De saber disso, né? Mas eu creio que, como o apóstolo Paulo falava que tudo é para nos fortalecer em fé, né? Os desafios, as provações, para nos fazer crescer, nos fazer olhar para dentro de nós e ver quanto também nós somos falhos em algumas áreas, né? Então, Paulo nos alerta em relação a isso, né? Paulo, quando ele tinha esse sentimento de escravidão, de servo, né? O pastor Luísio já pregou sobre isso aqui, né? Sobre os ministros, né? Aqueles que ficavam remando lá, aquelas caravelas, barcos, né? Aquelas coisas lá. E o quanto Paulo falava, eu sou escravo do amor de Cristo. Né? A servidão de Paulo era uma obrigação. Porque muitas das vezes, assim, tipo, a gente está servindo, a gente está sendo julgado porque a gente está servindo. Sabe? A gente está sendo visto até como lobos, não como ovelhas. Mas a gente precisa continuar. Porque bem-aventurados são aqueles que são injuriados e perseguidos por causa do meu nome. Né? Que Cristo falou. Então, é um aprendizado para a gente, né? Na versão da Strong, obrigação, ela tem uma tradução como necessidade, necessário, né? Aquilo que se faz necessário. Aí eu estava com isso na cabeça já há alguns dias, e me trouxe esse entendimento do necessário e da obrigação. Será que Cristo ia abandonar o necessário, ia abandonar a obrigação por alguma coisa superficial ou terceira, com pouca importância? Ficava pensando nisso, eu fiquei estudando sobre isso, orando a Deus, Deus me mostra por que às vezes a gente abandona
uma necessidade por uma coisa fútil? Por que Deus a gente abandona um dia na tua igreja, ou uma visita no hospital, ou ajudar alguém por uma coisa vaidosa, banal, uma vaidade? Por que eu vou, sabe? Eu fico pensando nessas coisas necessárias, sabe? Acho que Paulo nos ensina muito sobre isso, né? O preço que Paulo pagou para viver o Evangelho foi muito grande. Para mim, Paulo passou pelas as marcas de Cristo, né? Ele foi açoitado, ele foi preso, né? Ele foi humilhado, então foi crucificado, né? Morreu, né? Então, Paulo, ele trazia isso, né? E ele falava lá em Gálatas 2:20, né? Que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Pastor Murilo, semana passada, pregou falando sobre a questão do livre-arbítrio, né? E falou esse versículo aqui: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Um dia um amigo meu me falou assim: até que ponto esse versículo é verdadeiro dentro de você? Até que ponto isso aqui é verdade para você? Até que ponto você está vivendo isso aqui? Nosso amigo Adonai, uns anos atrás, a gente tomando um café, ele falando sobre isso, chorando na mesa, por amor à obra, e as coisas não estavam acontecendo, né? Então, as missões de Paulo e as nossas missões hoje, né? Paulo, quando ia para as missões, até mordido por cobra, serpente venenosa, ele era, né? E as missões de hoje, assim, graças a Deus, as missões que eu tenho vivido são, como digamos assim, missões raízes, né? Missões que a gente, para a glória de Deus, sabe? Eu louvo a Deus por estar numa igreja que me ensina a viver um evangelho em espírito e em verdade, sabe? Eu aprendo muito com a igreja, com a IEPC, com os pastores, com a liderança dessa igreja, que para mim estar aqui hoje, pregando aqui num culto de ensino de quarta-feira, toca, sabe? Eu estava orando ali, falando: Espírito Santo, me toca a igreja, toca os músicos, toca o louvor, toca quem chegou aqui, toca as crianças, toca quem está em casa, Espírito Santo, sabe? Para a gente ter essa experiência sobrenatural contigo, sabe? Para a gente não ser mais natural, sabe? Para a gente ter essa autoridade, sabe? De expulsar, de curar, sabe? Esses enfermos que a gente está dando glórias a Deus aqui pela vida do Jonathan, pela vida da Rosane, sabe? A gente dá glória para as outras vidas também, né? E outros que virão aqui, que esse lugar, que a igreja de Cristo seja conhecida como um lugar de cura, aquele verdadeiro hospital que a pessoa vai chegar aqui e vai ser curada, que a pessoa aqui vai ser ensinada, que vai ser discipulada, que, né, pagar o preço pelo discipulado, porque muitas das vezes a gente não quer gastar o tempo para ensinar. E como que é bom ensinar, como que é bom estar na escola das crianças ensinando, como que é bom estar na cadeira aqui aprendendo com vocês, né? Como que é bom estar todos os dias com a palavra de Deus, orando, buscando esse ensinamento para a minha caminhada, né? O tempo para Cristo e o teu próximo é um tempo verdadeiro, sem manipular ou objeção para servi-lo. Isso veio como uma faca no meu peito, na minha mente hoje, né? Eu já estava na terceira fase do ensino, de manhã, tarde, quase noite, né? Madrugada também, e quando Deus falou assim: cuidado com aquilo que você vai servir. Será que você está criando condições para servir? Será que você vai servir aquela pessoa que ela está mais ou menos arrumada, ela está mais ou menos cheirosa, ou você vai servir aquilo que eu estou mandando? Ou você está servindo na quarta-feira, que quase... Você está servindo na sexta-feira, você está servindo no domingo, você está servindo...
Qual a condição que você está servindo? Quais são as suas objeções? O que você está manipulando em mim para você me servir? Tentando me manipular. Manipular a minha casa, a minha servidão, a minha obra. Você só vai onde você quer ou onde eu mando? Você só vai no horário que você quer ou no horário que eu quero que você esteja? Porque muitas das vezes, quando em mim, acontece muito isso, quando eu estou ali resistente para vir, é o dia que eu tenho que ir. E muitas das vezes, no caminho, quantas pessoas eu falo, o Senhor me manda falar, o Senhor me manda entregar as boas novas, o Senhor manda orar, e eu perco essa oportunidade, porque é uma oportunidade maravilhosa de orar por alguém, de a pessoa receber o Evangelho, a pessoa derramar-se em lágrimas. Isso é maravilhoso. Para mim, isso aí, eu choro junto, né? Eu louvo a Deus para estar vivendo esses momentos de evangelismo, de missões, viver esse momento de servir, de carregar a cadeira, de limpar a igreja, de carregar, dar água, carregar, lavar, passar, lá, tudo. Sabe? Como que é maravilhoso servir. Eu chamo a igreja para servir. Eu chamo a igreja para servir além da agenda, da agenda de serviço. Eu chamo a igreja para servir, para vir servir além daquilo que você é chamado. Viva o sobrenatural de Deus. Sirva de coração, não por programação. Sirva, sabe, por amor, como Jesus nos ensinou. Morreu por amor a nós. Vamos servir por amor também à obra de Deus, por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao nosso próximo. Isso é maravilhoso. Você é tocado, o benefício é para você, o benefício é para mim, o benefício é para o próximo. Todos nós somos beneficiados, porque quando a gente abraça, nós somos abraçados. Quando nós vamos para tocar, nós somos tocados. Quando nós olhamos, alguém olha para a gente. Então, há uma reciprocidade. Há uma volta, há um retorno. E Deus, ali, forma uma aliança com Ele, seja em qualquer momento do evangelismo, né, da questão da gente orar e entregar a palavra. Deus já forma 2. Onde estiverem 2, eu estarei. Então, é um princípio, né? O tempo de servir é precioso. O discipulado, o cuidar do próximo requer abrir mão de nós mesmos. Talvez um lanche, uma roupa, um tempo no hospital, um tempo na casa de alguém que a gente não vá há muito tempo. Talvez Deus esteja tocando no nosso coração agora, avivando. Pô, quem há muito tempo eu não visito, né? As pessoas estão distantes. Será que é distante ou sou eu que me coloco na distância? Né? Então, que Deus venha tocar nossos corações, que a gente venha se aproximar mais. Né? Então, em Mateus 25, na minha Bíblia está o grande julgamento. Né? Eu sempre leio essa parte aqui. Né? Às vezes é muito embate. Né? Amigos, né, que a gente vai tomar um café, conversar sobre o Evangelho, e a gente vai falar sobre essa parte aqui de Mateus 25, de 31 a 46, né, quando fala, tive fome, não me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste. E se deixaste fazer a um destes, deixaste fazer a mim, Jesus falando. Sabe? Essa passagem, para mim, ela tinha que ser a capa da Bíblia, assim, sabe? A capa tinha que ter em outdoor, assim, na porta da igreja, assim, né? Sabe? Tinha que estar em todo lugar. Jesus está dizendo que está deixando de fazer a ele. Não está deixando de fazer a mim, não está deixando de fazer ao irmão, está deixando de fazer a ele. E muitas das vezes a gente está negligenciando isso. Né? Que Deus venha tocar nosso coração, que Deus venha tocar o coração da igreja, quem está assistindo, que seja uma noite de reflexão, que seja uma noite de mudança, seja uma noite de se levantar, né? Uma noite de abrir a porta da sua casa e vir para a igreja. Né? Coloque esse propósito no coração de vir à igreja, de fazer a comunhão com a igreja, de
estar aqui reunido com a igreja. Aqui é uma conversa sadia, aqui é uma conversa de reino, uma conversa madura de reino. Como é bom tomar um café e conversar sobre o reino com os irmãos, né? E que Deus venha despertar isso em nós, Deus venha acender o fogo do Espírito, venha queimar dentro de nós, né? Tocar profundamente lá naquela presilha, naquele grilhão, naquela fortaleza, derrubar todas as fortalezas que nos impedem de chegar aqui na presença de Deus, né? Um posicionamento trava dons. Uma falta de posicionamento trava dons. Um posicionamento libera dons. Né? Eu me lembro uma vez que a pastora Débora pregando aqui, falando sobre timidez, e aquilo mudou um pouco a minha timidez de segurar um microfone, de evangelizar, de ir para a rua, né? Então, a gente vem aprendendo. A igreja ela precisa aprender a escutar e a executar aquilo que escuta, porque não vai adiantar a gente só ouvir e não praticar o evangelho, né? A gente precisa ser impulsionado pela palavra, impulsionado, crer no profeta dessa casa, crer nos pastores dessa casa, crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é ministrada aqui nessa casa, ela é ministrada na sua casa, ela é ministrada aqui nessa casa, ela sai daqui como ministradores, semeadores da palavra de Deus, em todos os lugares que a gente vai, que Deus manda. Para mim é um privilégio estar aqui, saber que Deus, Ele capacita aquele que se dispõe, né? Eu peço a Deus hoje, nesse culto, que todos sejam avivados, que seja assim, um segure a mão do outro, e a gente vai avivando aquele que está separado, aquele que está distante, que a gente vá a esse irmão, que a gente vá a essa mão e segure, e passe, que derrame um pouco da glória do Senhor na vida dessa pessoa. Sabe, que essa noite, você em casa, que está nos assistindo pela live, que você venha ser tremendamente, poderosamente sendo tocado, porque tudo que eu falei aqui não veio de mim, veio de Deus. São versículos da Bíblia, não são versículos do Cláudio. Então, não é o Cláudio que está falando aqui, é Deus. Como eu estou aqui como canal de Deus aqui para poder transmitir a palavra dele, que é viva e eficaz. Sejamos obedientes. E aquele que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, esse terá vida eterna. Não terá uma vida terrena, mas terá uma vida eterna. Terrenamente, Ele nos prometeu que a gente vai ter uma vida abundante, mas só se estivermos aliados a Ele, só se estivermos com Ele. A casa do Senhor é um lugar de comunhão, né? Que seja um tempo da gente estar mais próximo um do outro, fortalecendo, cuidando um do outro, ensinando um ao outro, porque nós somos aprendizes um do outro, um fortalecendo o outro, e a igreja vai ficando cada vez mais forte. E quando um vigia pelo outro, o outro não cai, o outro não derrapa, e se derrapar, o outro vai lá e segura. Então, é que Jesus mandava, né, os discípulos de 2 em 2 para poder evangelizar e poder pregar o evangelho. Se um estiver fraco, o outro vai lá e fortalece. Então, que essa palavra de renúncia, que Deus colocou no meu coração, que a gente possa renunciar às nossas vontades, que a gente possa renunciar às nossas vaidades, que a gente possa renunciar até o nosso conforto do nosso lar para estar na presença do Senhor. Porque não há lugar melhor, mais confortável, né? Descansa a minha alma. Descansa a minha alma. Ela descansa ali, no Senhor, na presença do Senhor. Não é no sofá, não é na cama, não é na presença do Senhor. Então, que essa palavra venha nos transformar, venha trazer algo novo, um tempo novo de obediência, né, de renúncias e de propósito, né, porque os dons estão para ser liberados, depende de nós, né? O Senhor dá dom a cada um, basta que nós observamos, nós nos liberemos das vaidades e possamos entrar num sobrenatural, porque tem dons que vão ser dons de cura, dons que vão ser dons de libertação,
Mas para que esses dons sejam ativados, nós precisamos nos libertar de algumas vaidades, de algumas coisas nossas, e possamos viver aquilo que Paulo viveu. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queria agradecer a igreja e orar por esse momento, orar por todos que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha levar essa palavra, Senhor, que o Senhor venha potencializar essa palavra nos nossos corações, nas casas, nos lares, ó Pai, que haja um tempo, Senhor Jesus, para a gente observar essa palavra, renúncia, observar essa palavra, despertamento, avivamento, trazer, Senhor Jesus, arrependimento, Senhor Jesus, pelas nossas faltas, pelo nosso distanciamento de Ti, da Tua casa, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Então, Pai, abençoa cada vida, Senhor. Cura, Senhor Jesus, aquele que precisa ser curado. Liberta aquele que precisa ser libertado, Senhor. Leva mantimento, Senhor, aqueles que precisam, Pai, se alimentar, Senhor. Abre portas de trabalho, de emprego, Senhor. Oh, Deus, que todos possam ter visitações face a face contigo, Senhor. Que todos possam estar, Pai, experimentando, Pai, o tempo do avivamento, o tempo, Pai, do batismo com fogo, com o Espírito Santo, Senhor. O tempo, Pai, da Tua palavra ser aberta aos olhos, ó Pai, e multiplicar revelações, ó Pai, nos nossos olhos, nos nossos corações. Toca cada vida, toca cada família, Senhor, em cada lar. As crianças, ó Pai, que venham ser uma geração potente, Senhor. Uma geração avivada, uma geração cheia de fogo, Senhor. Uma geração que vai converter também os pais que não são convertidos a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, os que estão viajando, que haja um retorno para suas casas em segurança. Toque cada lar, cada vida, Senhor Jesus, agora, Senhor, que nenhum mal venha sobre ele na estrada, Senhor, na mecânica, Senhor, e não venha acontecer nada aos Teus filhos, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, a casa de cada um, Senhor. Abençoa também a viagem do pastor Luiz, Senhor, da pastora Luziana, Senhor, e todos que estão viajando em missões, ó Pai. Os projetos dessa igreja, Senhor, de missões, de evangelismo, Senhor, que o Senhor venha cada vez multiplicar, Senhor Jesus, nossa vontade, Senhor Jesus, de fazer a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Abençoa essa noite, Pai, entregamos essa palavra que o Senhor nos entregou, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pastora.